Estás escuchando Foncast, el podcast sobre traducción e interpretación. Con ustedes, la traductora e intérprete Stefani Techera. Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos al quinto episodio de Foncast. Antes de comenzar, feliz año nuevo. Los deseos de Fons Traducciones y de Foncast son que el 2021 sea un año repleto de nuevas oportunidades y nuevos desafíos para todos los traductores e intérpretes. Neste primeiro episódio do ano, vamos viajar para o Brasil. Vamos até a cidade maravilhosa. No Rio de Janeiro, vamos nos encontrar com a tradutora de espanhol para português, Natália Estrela. Natália tem mais de 1000 horas de tradução de conteúdo audiovisual para dublagem. Ela já trabalhou em produções como Tempos de Guerra, As Telefonistas, Gran Hotel e Nubes. Além disso, Natália é professora de tradução de espanhol da Estrada, Escola de Tradução Audiovisual. Oi, Nath, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Esther, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, conversando como colega. O prazer é compartilhando nosso. um pouquinho. Agradeço muito a sua presença e é uma honra ter você aqui para iniciar esse novo ciclo de 2021 do podcast. Queria saber como foi a sua virada do ano, em termos de trabalho, claro. Bom, Esther, acho que por ser tão otimista sempre, né, sempre ter um olhar, assim, inclusive quando as coisas não parecem tão legais, eu busco sempre ter um olhar otimista acerca das coisas. De repente, por isso, né, eu tive um bom ano de trabalho em 2020, foi um ano muito bom. O fechamento desse ano foi melhor ainda, né, porque, enfim, nós sentimos um pouco a dublagem, né, senti um pouco a pandemia no início, mas sentimos ali no fim as coisas voltando a acontecer, e do fim para o início desse ano o mercado praticamente estabilizou. Então, em termos profissionais, que é o que você está me perguntando, foi incrível. Assim, o fim do ano, praticamente, eu já sentia um mercado melhor, inclusive, do que no ano anterior. Esse fechamento e início de novo ciclo de 20 para 21, para mim, inclusive, foi muito melhor do que de 19 para 20, por exemplo. Então, foi ótimo. Ai, que bom ouvir isso. Realmente fico feliz e também são bons augúrios para o pessoal aí que está querendo entrar para a área de dublagem, né? Que, graças a Deus, continua bem encaminhada. Mas, obviamente, como todo mundo já sabe, Natália Estrela é uma figura mega reconhecida no mercado de tradução para dublagem no Brasil e é referente nessa área. Mas, antes de aprofundar um pouco nisso, eu queria saber de você como foi o seu início de carreira, como você descobriu que gostava de tradução, como nasceu o seu interesse pela profissão. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, não. Eu caí, né, na tradução. Eu sempre trabalhei com língua espanhola, desde sempre, desde o início, ali com 16 anos, eu comecei a dar aulas de língua espanhola. Acabei me graduando em marketing, eu sou bacharel de marketing, mas sempre trabalhei com língua espanhola em grandes empresas, em multinacionais, fazendo treinamento de clientes internacionais. E quando foi em 2011, ou seja, esse ano estou fazendo 10 anos, né? Em 2011, eu tive a oportunidade de preencher uma vaga por indicação de uma argentina que confiava muito em mim. Ela me indicou para preencher uma vaga como tradutora, sendo que eu não era tradutora. Só que eles achavam. Como a profissão não é regulamentada, todo mundo acha que qualquer um pode ser tradutor, né? Então eu acabei dando sorte nesse ponto. E as pessoas achavam que eu era tradutora só porque eu falava
escrevia, ouvia, enfim, eu me comunicava em todas as frentes, eu me comunicava muito bem em espanhol e língua portuguesa. Então achavam que eu era tradutora e pensaram assim, olha, essa minha amiga argentina falou, tem uma vaga que é para você. E ganhava muito bem essa vaga de tradutora em house. E eu comecei a trabalhar lá, só que eu chorei durante uma semana nesse emprego, porque eu ganhava muito bem, eu queria continuar lá, mas eu não era tradutora. Eu descobri que eu não era tradutora. Né? E o que eu fiz? Eu falei, bom, não vou largar esse emprego, porque eu preciso muito, e eu estava atendendo a expectativa deles, né? Era uma cobrança minha mesmo, eu comigo mesmo. E eu pensava, bom, eu domino os 2 idiomas, mas a arte de traduzir era uma coisa que me cansava muito, né? Eu não tinha prática, porque eu não dominava as técnicas, eu não sabia quais eram os dicionários que eu tinha que usar. Então, acabou que eu fui fazer uma pós-graduação. Eu descobri que existia uma pós-graduação aqui no Brasil, que eu não precisava ser formada em letras para fazer. Né? Eu só devia fazer um teste de proficiência com eles, ou enviar para eles a comprovação de que eu trabalhava com língua espanhola, que eu trabalhava na área, né? E eu mandei, né, todas as minhas comprovações em carteira, declaração dos meus trabalhos anteriores, da minha empresa, para a universidade, dizendo que eu era tradutora, né, apesar de não ser formada em letras, e acabei conseguindo e fiz a pós em tradução, português e espanhol. Na pós, eu descobri que existia uma coisa que não tinha essa modalidade lá. Eu descobri que existia uma coisa chamada tradução para dublagem, porque o professor de legendagem levou um videozinho da Dilma Machado, né, que é a rainha da tradução para dublagem aqui no Brasil. E ela falava sobre tradução para dublagem. E ali eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Porque desde sempre, apesar de não ser graduada em língua espanhola, eu sempre amei espanhol e estudei espanhol desde criança por causa de novela mexicana, porque eu amava novela mexicana desde criança. Eu nunca curti as paradinhas que as adolescentes curtem, tipo Backstreet Boys e tal. Eu curtia NSYNC, eu curtia Thalia, Rick Martin. Eu assistia todas as novelas do SBT e sabia cantar a abertura de todas elas. Então, eu tinha um perfil diferente. E quando eu descobri que existia tradução para dublagem e que existia a possibilidade de traduzir aquelas novelas, eu me enlouqueci. E foi ali, em 2015 para 2016, eu já sendo tradutora, já estava na empresa, eu já tinha terminado a pós, enfim. Aí eu fui me especializar em tradução para dublagem, né? E começa em 2016, depois de já estar há 5 anos e meio, mais ou menos, como tradutora in-house de uma empresa de engenharia. Eu faço uma transição de carreira, saio daquela empresa e me arrisco como empresária, como profissional liberal, na tradução para dublagem. É uma história muito bacana. Eu já tinha ouvido alguma coisa quando eu fui aluna da Nath, mas é bem legal, assim, ouvir tudo com detalhe e essa descoberta, né, de poder unir essas duas paixões, traduzir e ter todas as novelas que você curtia. É muito bom mesmo. Nath, agora pensando também um pouco em tradução audiovisual, de modo geral, que nem você falou, no seu curso, o professor de legendagem foi que trouxe um vídeo da Dilma para falar um pouco sobre dublagem. Eu acho que há certo desconhecimento, principalmente por parte dos tradutores que estão começando, sobre essa diferenciação, ou até mesmo de que existe uma área que é especificamente destinada para dublagem. Muitas vezes tudo cai na mesma sacola da legendagem. Então eu queria que você comentasse, para quem ainda não sabe muito desse assunto, quais são as principais diferenças entre traduzir para legendas e traduzir para dublagem. Claro, bom, em primeiro lugar, existe um desconhecimento total. Hoje eu acredito que não seja mais total. Um desconhecimento aí de 80%, porque tem agora grandes players, né, digamos assim, tipo Dilma, eu, Paulo Noriega, que é uma galera que leva o nome da dublagem, e a gente está nas redes sociais, de lá para cá, de 2000, enfim, do início da década de 2010 para cá, as redes sociais explodiram, então a gente acaba tendo um alcance um pouco maior e a galera, quando entra na área, acaba descobrindo que isso existe.
Mas você veja bem, eu apaixonei. Hoje em dia não mais tanto, até porque se tornou uma coisa corriqueira na minha vida, mas eu até então eu era louca por novela mexicana, eu amava novela mexicana. Eu nunca tinha parado para pensar em toda a minha vida que a novela era traduzida, né? Eu pensava no processo de dublagem como se... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e olha que eu sou uma pessoa que pensa bastante a respeito das coisas, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu pensava, bom, não sei, quando eu comecei a me questionar, eu pensava, que os dubladores falam todos os idiomas? Eles chegam lá e eles perguntam, eu sabia que era dublado. Conheci, inclusive, o nome de alguns dubladores, mas eu nunca tinha parado para pensar que aquilo fosse traduzido, né? A legenda, como é uma coisa que a gente vê, ela tá ali na nossa cara, a gente sabe que ela existe. Então, você veja bem, eu fiz toda a pós, já era tradutora, já estava traduzindo bastante tempo como tradutora em house. Eu fiz toda a pós-graduação e faltava pouquíssimo tempo para concluir a pós-graduação, quando teve essa aula de legendagem, que o professor deu um videozinho da Dilma só para a gente saber que existia a tradução para dublagem, e foi ali que eu descobri, né? Até hoje, quando as pessoas me perguntam assim, qual é a sua profissão? Eu sou tradutora para dublagem. Você é dubladora? Não, eu não sou dubladora. Eu não dublo. Eu traduzo. Eu crio as falas, eu faço os trocadilhos, eu crio todas as adaptações, né? Às vezes muitas piadas que na versão brasileira. Na verdade, quando a gente ouve ali desde criança, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que tem versão brasileira Herbert Richards, versão brasileira Belarte Rio, tudo isso, essa versão brasileira, o grande engenheiro dessa versão brasileira que começa a fazer os alicerces é o tradutor, né? Somos nós que criamos as falas das versões brasileiras. E então há uma grande confusão, mas eu acredito, Esther, que aí dos últimos anos, dos 4 a 5 anos, e me sinto até muito feliz porque e um pouco responsável por isso, porque acredito que agora eu ali, junto com a Dilma, a Dilma, sem sombra de dúvidas, foi a percussora. Ela é o grande nome da tradução para dublagem, né? Tradutora de português, de inglês português, para quem não conhece. E aí agora vem um time, né, junto dela, quase todos pupilos dela, ou seja, alunos que foram formados por ela em algum momento. E a gente vai engrossando cores, chegando ali como um arm, né? Como um time que fala, a gente está aqui e isso existe. Existem diferenças, que eu acho que foi isso que você... A coluna da sua pergunta foi essa, né? Quais são as diferenças? Bom, são totais, né? Completamente diferentes. A tradução para dublagem e a tradução para legendagem é completamente diferente. Na tradução para legendagem, o norte é justamente você conseguir sintetizar, respeitando sempre a norma culta, respeitando sempre a língua escrita, né? De forma que e respeitando também uma série de técnicas de caracteres por frame, de marcação na tela, para que aquela leitura faça com que o leitor sinta-se confortável lendo, né, e consiga prestar atenção e ler ao mesmo tempo. Isso é legendagem. A dublagem, o norte já é outro. O foco do tradutor para a dublagem tem que ser criar, sim, um conforto, de modo que o telespectador esqueça completamente que aquilo que ele está vendo é dublado, como se ele acreditasse que aquilo ali fosse o original. Mas o que tem que causar conforto é a boca do personagem. Então, as técnicas já são voltadas para a boca dos personagens, né? De modo que eles falem e não haja uma discrepância muito grande entre uma boca aberta e uma fonética fechada, né? E é tudo isso que a gente ensina num curso de tradução para dublagem, é justamente esse tipo de técnica. Então, digamos que se em uma o foco é sintetizar, na outra o foco é, muitas vezes, encher linguiça. Você tem que criar falas para poder encher a boca daquele personagem de modo que ele não fique batendo boca eternamente sem falar nada, né? Mas ambos fazem parte, junto com audiotranscrição e junto com, enfim, fazem parte desse mercado que é o mercado de audiovisual.
Muito bom, obrigada pela resposta, foi super clara. E você já comentou alguma coisa, né, das técnicas principais ou do objetivo da dublagem, e eu queria que você comentasse, assim, em termos gerais, como é o processo de tradução para dublagem, desde que você recebe do seu cliente, né, o material para ser traduzido, até a entrega do produto final e com as diferentes variações, né? Porque às vezes você pode receber só um vídeo, às vezes pode receber o vídeo, um script, e como isso vai influenciando a forma em que você vai trabalhar com esse projeto especificamente. Isso. Bom, na verdade, vamos falar do processo de uma forma geral, encurtando, né? O processo começa, na verdade, quando o nosso cliente, que é o estúdio, o cliente do tradutor para a dublagem é sempre o estúdio de dublagem, né? Salvo raríssimas exceções. Mas, enfim, elas são tão raras que nem vale a pena a gente falar a respeito delas. Mas, na grande maioria das vezes, o grande cliente, o cliente principal, é o estúdio de dublagem. Então, o estúdio de dublagem recebe aquele material. Geralmente, a primeira pessoa com quem ele faz contato é o tradutor para a dublagem. Ele entra em contato, pergunta ao tradutor se o tradutor pode fazer aquele trabalho, o tradutor recebe o material geralmente por FTP ou pelo Google Drive, enfim, Dropbox, baixa o material que é composto de, tá? Sempre um script original, que é a descrição de todas aquelas falas que os personagens falam, todos os personagens, o vídeo, que é o vídeo que acaba indo depois para o consumidor final, né? Que, por exemplo, no caso de Netflix, por exemplo, ou de alguma televisão aberta, é aquilo que vai para o ar. E recebemos também um material virgem, um Word, né? Um material no Word, geralmente, ou pode ser no Excel também, virgem, que é o nosso escopo. É ali onde a gente vai montar a versão brasileira. A gente faz a tradução sempre conflitando, né, o material escrito com o material falado, para ver se as falas estão correspondentes. Uma vez traduzida, a gente aplica todas as técnicas de tradução para dublagem, ou seja, em falas que, de repente, a tradução para o português ou a versão para o espanhol ficou curta demais comparada com a outra, a gente aumenta ou diminui, né? Coloca todas as reações, emprega algumas técnicas, né? Por exemplo, quando há falas uma em cima da outra, a gente tem que desmembrar essas falas, e faz aí toda uma série de adequação de técnicas para a dublagem. Depois a gente termina esse material e começa o processo de dublagem, né? E aí sai das mãos do tradutor, vai para a mão do diretor de dublagem, e aí lá no estúdio, além dos dubladores, né? Que cada uma coisa que as pessoas não sabem, uma curiosidade, mas mesmo as falas em conversa, por exemplo, o diálogo entre um personagem e outro, ele não é gravado com as duas pessoas ao mesmo tempo, né? É sempre um dublador por vez que entra no estúdio para fazer essa dublagem. Tem um diretor ali, então é como se fosse realmente uma produção, é como se fosse a gravação de uma novela, a gravação de um filme, né? Tem um diretor, tem os atores, e assim que, em algumas exceções também a gente recebe de volta o material depois para poder dar uma olhada, para fazer alguns acertos de algumas coisas, mas isso é uma exceção, tá? Não é a regra. A regra é realmente a gente receber esse material. Se for uma série, por exemplo, muito longa, pode ser que seja dividida entre dois tradutores. Um faz uma parte, outro faz outra. Mas, no geral, é isso aí. O processo é esse. Muito bom. Nath, eu fiquei pensando também nessa comunicação com o cliente, seja os estúdios de dublagem, etc. Porque sempre em qualquer tipo de serviço de tradução, a gente sabe que é muito importante a clareza na comunicação com o cliente. Mas eu acho que nessa área é ainda mais importante, porque às vezes você tem certas indicações, o cliente pode mandar um guia, um briefing de diferentes aspectos que você precisa levar em conta nesse projeto específico, né? Além das técnicas de dublagem, coisas específicas para essa novela, para essa série, para esse filme. Não é mesmo? Sim, e aí vai depender sempre do diretor com quem você está lidando. Não é nem o cliente especificamente, tá? Mas com o diretor daquela produção. Existem dois tipos de diretores. Existe o diretor que é muito aberto e ele quer realmente ter essa troca com você. E tem os diretores que não são tão abertos. Então, eles resolvem
muitas questões por lá. O que ele quer é que você faça efetivamente, de forma esplêndida, o seu trabalho. Uma vez feito o seu trabalho de adaptação, você envia e eles fazem o restante do processo por lá. Quando há essa comunicação entre o diretor e o tradutor, é maravilhoso, é o melhor dos mundos, né? Dá um pouco mais de um off, né? Falando aqui só para os tradutores aqui da nosso podcast. Mas não é pelo tradutor. Eu amo me envolver no processo de tradução. Eu amo conhecer os diretores de dublagem. Se há, por exemplo, a possibilidade de, se eu estiver trabalhando com o estúdio aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, eu gosto, inclusive, de ir até o estúdio, ver a gravação, ver a dublagem do material que eu estou traduzindo. Então, existe toda essa possibilidade quando estamos em contato com um diretor que é aberto, com um diretor que está disposto a abrir isso com a gente, né? Mas sim, cada material é diferente do outro. Muitas vezes você, quando está trabalhando com as grandes plataformas de streaming agora, que é Amazon, Netflix, você tem uma abertura boa para traduzir, então você pode meter a mão ali e fazer uma tradução legal. Quando você está trabalhando, por exemplo, com canais de televisão infantil, canais a cabo infantil, já não tem tanta liberdade, a gente já precisa tomar cuidado, tem uma série de coisas que a gente, de regras que a gente precisa seguir, né, para não infringir o que foi estipulado por eles de antemão. Mas cada trabalho é diferente, isso é muito bom, né? Nessa área, o bom é isso. Eu, nesse momento, estou fazendo uma série de investigação que é incrível, incrível. Estou trabalhando nela esse fim de semana inteiro. Então, assim, apesar de cansativo, está me dando o maior prazer do mundo em trabalhar, porque ela é muito boa. Então, vai te dando um gás diferente cada vez que você traduz um material diferente, né? Cada trabalho acaba sendo um novo trabalho. É super legal isso que você comentou, né? É uma área super dinâmica e você precisa ter uma flexibilidade, certo jogo de cintura. Acho que cada novo projeto deve ser um desafio mesmo. Então, pensando um pouco nisso... Assim, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Que é, também, para a gente não se enganar achando que, meu Deus, ela trabalha com o melhor trabalho do mundo, porque ela trabalha traduzindo séries e etc. Por exemplo, esse trabalho é muito legal, esse que eu estou fazendo nesse momento, e enquanto eu estou fazendo, eu acabo assistindo também, porque eu estou achando ele muito bacana. Mas não é sempre que é assim, tá? Às vezes eu recebo material que eu faria qualquer coisa para não fazer, mas eu tenho que fazer, e tenho que fazer com o mesmo amor e com a mesma dedicação. É um conteúdo que não te agrega de forma nenhuma, né? Mas é o seu cliente que está pedindo para você fazer, e você faz. Você faz com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Então não nossa, que trabalho dos sonhos, né? E hoje, por exemplo, conforme eu estou dizendo, eu nem assisto mais novelas mexicanas. Hoje eu não suporto mais assistir novela mexicana, por exemplo, porque eu já fiz tanto novela mexicana na minha vida que eu já não consigo mais assistir, né? Fiquei mais exigente e os meus critérios hoje são diferentes para assistir uma produção audiovisual. Mas, então, assim, é ótimo, mas é profissão. Então, não é todo dia que você faz aquilo que você quer, né? É meio que 50-50. Muitas vezes a gente faz o que a gente não quer fazer. Muito bem. É bom trazer essa chamada de atenção para o pessoal, né? Que não é tudo maravilha. Mas, assim, pensando nessas qualidades, o que você acha que um tradutor para dublagem, assim, que possa ser bem sucedido no seu trabalho, deveria ter? Alguma qualidade específica? Não sei, paciência? Não me ocorre nada no momento, mas você acha que há algum ingrediente que ajudaria ou facilitaria o trabalho de um tradutor na área de dublagem? Tem sim. Tem na verdade, o tradutor para dublagem que faz sucesso no mercado, ele tem um perfil traçado, né? E ele, de repente, não tem esse perfil naturalmente. Mas caso ele queira trabalhar com dublagem, ele tem toda a condição de desenvolver esse perfil, né? O verdadeiro tradutor para dublagem de sucesso, aquele que se dá bem no mercado, e isso eu falo para você com a propriedade de uma profissional que se deu bem na área, que conhece os melhores tradutores da área e que forma novos tradutores lá na estrada, agora já há quase 3 anos, e que tem visto os alunos entrando no mercado. Então, assim, eu tenho alguma autoridade para falar com você a respeito disso.
eu percebo que são os bons leitores, são profissionais articulados. Um tradutor literário, o cara é fera, o cara vai fazer um trabalho na dublagem e fica horrível. Né? Eu tenho pessoas que eu conheço que são tradutores assim, da área técnica, que fazem o maior sucesso, trabalham há 30 anos na área técnica, e quando vai trabalhar com dublagem, a tradução fica boa. Né? Por quê? O tradutor para dublagem, ele precisa ser articulado. Ele precisa ter muita bagagem de leitura, de literatura. Ele tem que ter muita bagagem de, inclusive, que é um exercício que eu dou no curso, assistir material audiovisual. Né? Para você trabalhar no audiovisual, você tem que conhecer o mercado, começando por assistir material dublado nas plataformas de streaming. Você tem que estar por dentro de como as coisas estão sendo traduzidas, você tem que estar por dentro da linguagem. Por exemplo, o que as crianças nesse momento estão falando lá no parquinho. O que os senhores de 80 anos estão achando da Covid-19, sabe? Você tem que ter um conhecimento amplo do que está sendo dito em todos os lugares, de qual a linguagem utilizada por cada faixa etária em todos os lugares, para você conseguir, na hora de traduzir, fazer essa correspondência. Tá? Então, o que eu percebo, Esther, isso é muito legal, né? Até para animar a galera, pode de repente olhar e falar assim, poxa, mas é muito difícil isso. Então, é muito difícil mesmo. Mas eu percebo que os tradutores que entram no mercado e se aproveitam disso acabam ficando muito inteligentes. Né? Eles não ficam engessados. A cada produção que você recebe, por exemplo, agora eu estou com uma produção policial, eu preciso pesquisar termos a respeito de como um policial de 30 anos fala e como o delegado dele de 60 anos fala. E você acaba sendo um pouco de todos esses personagens. Né? Você acaba ficando mais inteligente com o passar do tempo. Muito bom. E para quem ficou curioso, a Nath já comentou, né, que tem curso na estrada. Eu quero aproveitar o espaço para comentar para todo o pessoal que eu tive uma experiência maravilhosa há alguns anos, acho que foi em 2018, de ser aluna da Natália no curso de tradução para dublagem de português e espanhol, que é oferecido através da estrada. E eu super recomendo para todo mundo, para que aproveitem. Foi em 2018. Isso mesmo, você lembra. Então, as aulas são bem dinâmicas, a Nath compartilha um monte de técnicas e dicas super valiosas, então eu quero que você conte para os ouvintes, principalmente talvez no Brasil a estrada é muito conhecida, mas a gente tem ouvintes do Uruguai e de alguns outros países da região que poderiam aproveitar e tirar muita vantagem, até porque o curso é online. Então conta como é a forma para se inscrever, como eles podem conhecer mais informações e aproveitar para participar nesse 2021. Isso aí, Esther. Bom, a Estrada hoje é a única escola de tradução no Brasil que oferece um curso voltado exclusivamente para tradutores de espanhol, né? E ainda que daqui a um tempo não seja mais a única, eu não consigo vislumbrar isso acontecendo, mas com o know-how que a gente tem, só a Estrada tem. Então, a gente traz ali para a mesa, tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, a já foi minha aluna, ela sabe disso, é esse compartilhamento. A gente compartilha, vai para a mesa e leva toda a nossa experiência, o aluno trabalha, né, aprende somente com material em língua espanhola, é corrigido por uma professora que é altamente atuante no mercado, que eu não sou só atuante no mercado, eu sou muito atuante no mercado, eu trabalho muito, então eu estou sempre muito por dentro de tudo de novo que está acontecendo, né, e isso faz diferença na hora de você ensinar. Então, a Estrada hoje oferece esse curso, que é o curso de técnicas de tradução para dublagem de espanhol. Nossa primeira turma vai abrir agora na segunda quinzena de janeiro e as aulas começam no dia 1º de fevereiro. Isso não foi combinado, Esther. Não foi combinado que a gente faria o podcast e que a turma aconteceria logo em seguida. A turma já estava marcada, né? Mas que ótimo se os ouvintes da sua página, do seu podcast, quiserem participar. Então, quando esse podcast sair ao ar, que eles procurem lá no Instagram da Estrada, que é @cursoestrada, ou no meu Instagram, que eu estou sempre me empenhando muito em levar conhecimento, em compartilhar muito do mercado de tradução audiovisual e tradução de uma forma geral com os meus seguidores, que é o @Natália Estrela Tradutora. E, enfim, então é isso. O aluno, para se matricular, ele entra lá em www.cursoestrada.com.br, todas as informações estão lá, mas as inscrições, as matrículas estarão abertas na segunda quinzena
de janeiro, tá? A partir do dia 17 de janeiro estará aberta a matrícula na nossa primeira turma. Vou ficar muito feliz. Quero, por favor, quem se matricular, falando aqui que ouviu no nosso podcast, eu vou ficar muito feliz em saber que foi o pessoal daqui que está chegando por lá. Ai, obrigada, Nath. Então fica a dica para todo mundo, né? E a Estrada tem o curso com a Natália para espanhol, também tem curso com a Dilma, porque também temos muitos ouvintes que trabalham com o idioma inglês. E caso a dublagem não deixou assim vocês super curiosos, também tem curso de tradução para legendagem, tem a Débora também. Então tem tudo que vocês precisam lá. Isso, olha, todas as três turmas vão abrir ao mesmo tempo. Então, o que eu falei a respeito do meu curso vale para as três. Então, tradução de inglês com a Dilma, também as matrículas abrem na mesma data. E legendagem com a Débora. Legendagem, quem for de espanhol, por exemplo, e quiser fazer de legendagem, vai fazer com a Débora, tá? Mas eu que preparei todo o material de língua espanhola. Então, os alunos, apesar da Débora ser uma profissional de língua inglesa, ela dá o curso e todo o material, o gabarito de correções, tudo foi feito por mim. Os vídeos dos materiais que eu traduzi. Então, os alunos da Débora também estão muito em boas mãos. Ah, que ótimo, então. Não podem perder. Acessem lá o site, procurem as informações e fiquem atentos para as inscrições. Vale muito a pena, eu posso garantir. Então, Nath, foi um bate-papo maravilhoso, a gente já está chegando no final, mas antes da gente terminar, obviamente quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela honestidade, né, porque você fala tudo como é direitinho, e é assim que tem que ser, né, porque há muitos tradutores que não sabem, às vezes não têm acesso a pessoas como você, que tem um monte de experiência para compartilhar e ficam meio perdidos, e não é a ideia que acabem desistindo dessa profissão. Então, eu acho que foi muito bom nesse sentido. E só quero te agradecer. Se você tiver mais alguma coisa para falar, uma outra dica, reflexão para compartilhar com a gente, fique à vontade. Honra quando os meus alunos, os alunos da Estrada, de uma forma geral, procuram a gente para a gente fazer, compartilhar a respeito do mercado, a respeito de adquirir conhecimento. É uma delícia, é maravilhoso. É a gente olhar e ver assim, puxa, tá dando certo. Está funcionando, tá? O nosso tempo, tudo que a gente está fazendo está sendo incrível. Então, encontrar com os alunos, seja aqui num podcast, do outro lado, uma aluna que você é, que eu sei, uma tradutora extremamente atuante no mercado. Então, é sempre maravilhoso, é sempre uma delícia. O que eu quero dizer, para a gente finalizar, é o seguinte: o mercado de tradução, ele está sempre em franca expansão, né? Mesmo com a chegada das ferramentas de tradução automática, o mercado de tradução ele está sempre expandindo. Todas as coisas diferentes que acontecem no mundo, acaba que a tradução ela pode até acontecer um retrocesso a princípio, mas depois ela vai adiante com muito mais força. Mas nós precisamos e queremos tradutores que estejam dispostos a ter uma vida intelectual, tradutores que estejam dispostos a continuar estudando, sabe? Tradutores que venham para ganhar dinheiro, sim, porque a gente quer ganhar dinheiro, para fazer trabalhos incríveis, sim, porque a gente quer fazer trabalhos incríveis, mas que estejam dispostos a ter uma vida de constante crescimento e de constante aprendizado. Então é isso. Se vocês estiverem afim, nós estamos aqui para recebê-los de braços abertos. Obrigada, Esther. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você. A gente vai começar 2021 com muito otimismo depois desse episódio. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Te mando um abraço enorme, Nath, e bom final de semana, bom começo de semana para você. Para vocês também. Um beijo a todos. Terminaste de escuchar Foncast, el podcast sobre traducción e interpretación. Los esperamos en el próximo episodio.